Cadê meu povo? Cadê meu povo? Cadê você? Hoje nós estamos no dia 17 de outubro, já estamos caminhando aí a passos largos, muita coisa boa para nós nessa semana, e nesse mês e ano que vem. O melhor de Deus chegou. Amém, Monique. Glória a Deus, Monique. Fiel, leal, tamo junto. Na hora. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus esse tempo junto. Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui, pela vida e por nós podermos estar juntinho aqui. Meire, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesse espaço, ainda que virtual, mas conectados no Teu Espírito, entendendo coisas novas, aprendendo coisas novas, maravilhosas para nossas vidas. Pai, quero abençoar a vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estão dispostos a crescer na graça, crescer no conhecimento e ter um coração aberto para o Teu propósito e para a Tua vontade. Eu abençoo o coração, eu abençoo a mente, eu abençoo os projetos, eu abençoo, Senhor, esse fogo dentro do coração, dentro do peito, que leva, que impulsiona, que gera coisas novas, Senhor, que quebra limitações, que vai além, Senhor. Eu te agradeço pela visão nova que Tu tens dado, pela revelação nova, por tudo novo que tem vindo para nós. Muito obrigado por Teu cuidado, por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo, fica aqui que tem coisa boa para nós compartilharmos, nós crescermos, nós juntos aprendermos muitas coisas. E eu quero começar falando já do que está lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 3. Ontem nós falamos tanto sobre Êxodo, falando sobre Moisés. E lá no capítulo 3 de Êxodo, tem uma passagem muito interessante e muito rica. Lá no verso 6, que Deus fala para Moisés, ele diz assim: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Forte isso. Eu acho muito forte essa colocação que o próprio Deus fala para o Moisés, quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Nesse nosso tempo junto, nesse nosso bate-papo aqui, eu quero que você abra o seu coração para a seguinte palavra: esteja aberto para o novo de Deus. Esteja aberto para o novo de Deus. Isso mesmo que você ouviu. Abra seu coração, ó. Abre esse coração para a novidade. Aquilo que Deus tem de novo, Ele vai dar para você. Sabe, irmãos, Deus, Ele tem uma aliança, Ele tem uma fidelidade aliançada com o seu povo. E é baseado em que nessa aliança? É nesse propósito profético que Ele tem. Deus, Ele tem esse propósito profético com você. O nome da nossa live é live 828, live 828, fazendo menção lá que está em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, daqueles que se entregam por inteiro nessa vontade, nesse propósito, nesse querer de Deus. E é exatamente por andar nessa dependência de Deus, é exatamente por buscar essa novidade de Deus, que Deus do seu lado, Ele cria uma aliança, uma fidelidade com a sua vida. E o que eu vejo aqui? Eu vejo um Moisés, Deus conversando com Moisés, confrontando Moisés, levando Moisés para acordar para a vida. E Deus dizendo para ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Algumas lições que eu quero que você entenda, principalmente nos dias que vivemos hoje, é o seguinte: primeira coisa, Deus não está parado no tempo. Deus, Ele não está limitado ao tempo. Você vai ler um texto lá em Efésios, onde o Paulo fala da igreja. Ele faz uma comparação do casamento, da noiva, da mulher,
do marido com a igreja, a noiva do cordeiro. E ele diz mesmo, apresentar a si mesmo uma igreja sem mancha, nem mácula, nem ruga. Uma igreja sem ruga. O que é isso, uma igreja sem ruga? É uma igreja que não envelhece. É um Espírito de Deus dinâmico que leva essa igreja a estar sempre em constante mudança, a usar ferramentas novas, a derramar uma unção nova, a levar o povo para uma visão nova. Não é um Deus que parou no tempo e ficou naquele tempo limitado ali atrás e só funcionava aquilo, e a bandeira era aquilo, e o dono era aquilo, não. É muito interessante, a gente pode até fazer um paralelo com a história de Sansão. Renato, bom te ver aqui, queridão. Deus abençoe sua vida. Gustavo, seja bem-vindo. Maifer, seja bem-vindo. Vem pra cá, fica aqui, vai ser bom demais. Sansão, ele pega uma queixada de jumento e ele mata 1000 filisteus com aquela queixada de jumento. E depois de ter pegado e matado aquela queixada de jumento, ele joga aquela queixada fora. Sabe, irmãos, eu posso entender numa linguagem bem clara que tem determinados momentos e mover de Deus, que Deus faz coisas tremendas e depois aquilo parou, não faz mais utilidade para nós hoje. Essa igreja que conforme Êxodo diz, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é um Deus que ele não tá limitado ao tempo, não, porque agora tem que ser assim, tem que ser assado, o tempo é dele, é o Espírito Santo que vai nos guiar nesses dias de hoje. E presta bem atenção que esses dias são dias de desafios. Aquilo que a gente falava há um tempo atrás já não funciona mais para hoje. A forma, a estratégia, Deus vai dar o novo de Deus. Deus tem coisas novas. Eu vejo pessoas falando, não, porque tem que ser desse jeito. Não tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito que Ele quer. Porque Ele tem um propósito. Não adianta a gente querer, com o nosso orgulho, o orgulho em alta, né, massageado ali, o ego massageado, e a casa do Senhor parada no tempo, esquecida no tempo, porque Deus Ele é um Deus dinâmico. E eu quero abrir o teu coração fazendo você entender o seguinte: quando você se comprometer com alguma coisa no sentido espiritual, quando você empenhar a sua palavra com algo espiritual, seja ele qual for, seja em oração, seja para ajudar, seja para participar, seja para realizar, para fazer algo, antes de fazer qualquer desse tipo de compromisso, pensa bem. Veja se isso não é uma empolgação, se isso não é uma coisa de momento. Vê se é algo que está no teu coração, numa identificação, num sonho que Deus te deu, num projeto que Deus colocou no teu coração. Porque quando isso acontece, Deus vai pegar outras pessoas e vai conectar com você, vai trazer essas pessoas para estar do teu lado, vai juntar essas pessoas. E aí, entenda essa frase que eu quero que você guarde no seu coração, quero até que você escreva aí para mim, para saber se você está aqui comigo. Deus, Ele não une pessoas, Deus une propósitos. Coloque aí, escreve aí, para eu ver se você está aqui comigo. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Quando os propósitos estão unidos, o que Deus uniu, ninguém separa. Quando os propósitos, as motivações, as intenções, elas são diferentes, existe uma divisão, existe uma separação, um distanciamento. É exatamente isso que você tem que colocar no seu coração. Deus, Ele vai colocar pessoas no teu caminho. Ele vai colocar pessoas na tua jornada, na tua caminhada, e nessa jornada, nessa caminhada, nesse passo a passo, é preciso identificar o quanto essas pessoas estão unidas ali por causa desse propósito. Nós estamos aqui por causa que temos um propósito. Nós sonhamos juntos, nós buscamos juntos, nós queremos isso aqui junto. E muitas vezes você vê pessoas que estão juntas no mesmo propósito, mas o ambiente, o lugar onde está, ele não está cooperando com isso. E é exatamente o contrário. Quando você é levado para um ambiente, quando você chega num determinado ambiente e você encontra outras pessoas naquele ambiente que estão somando, sonhando com o mesmo propósito, o que acontece ali? Acontece uma explosão. Por quê? Porque veja, a gente tem na Bíblia um exemplo, lá em Atos, estavam todos no mesmo
lugar. Da multidão dos que creram era um só o coração, era um só o coração, os projetos, a vida toda. E por eles estarem no mesmo sonho, na mesma visão, na mesma paixão, eles pegaram tudo, todos unânimes, pegavam seus bens e depositavam nos pés dos apóstolos. É interessante você entender isso aí. Nos pés dos apóstolos. Por que nos pés dos apóstolos? Por que nos pés dos apóstolos? Porque a visão de todo mundo ali era um só, ser servo. E o dinheiro aos pés dos apóstolos dizia o seguinte: esse dinheiro também é servo. Ele serve ao nosso propósito. Seu dinheiro é servo do seu propósito. Isso mesmo, o dinheiro ele tem que ter esse entendimento. Você é servo. Você está aqui para servir ao propósito. Ele está nos pés dos apóstolos. Os apóstolos pegavam aqueles recursos, que deveria ser bastante, e ele alimentava aquela comunidade incrível de pessoas, imagina 5.000, 3.000 pessoas, juntas no mesmo lugar, querendo fome de Deus, buscando a Deus. Aquele ambiente que eles estavam ali, era um ambiente tomado por um propósito. E veja uma coisa, irmãos, o ambiente em que você está tem que ser o resultado, tem que estar ali o resultado das pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo sonho, com a mesma visão. O ambiente que você está proporciona isso. O ambiente que você está vivendo, o tempo que você está vivendo, está proporcionando isso, esse mesmo sonho, essa mesma paixão, sabe? Ou o ambiente onde você está tem de tudo, menos o propósito com Deus. Apesar do ambiente ser um ambiente maravilhoso, um ambiente de paz, um ambiente agradável, um ambiente de amor, um ambiente de carinho, de cuidado, de contato, tanta coisa boa. Mas tem o principal, que é o desenvolvimento do propósito de Deus na tua vida. Gente, deixa eu dar um alô aqui para a Cariane, seja bem-vinda, Cariane, Deus abençoe. Para Dani, eu abençoo você, seu trabalho, sua vida. A Arlene, seja bem-vinda, abençoo você, sua família, em nome de Jesus. Fica aqui rapidinho, já está terminando, daqui a pouco. Estamos falando de propósito, estamos falando de ambiente. Você está num ambiente onde tem muito carinho, muito afeto, é uma comunidade calorosa, as pessoas são carinhosas, amigas, leais, mas faz com que você se desenvolva, você cresça, você aumente a sua fé, aumente seu conhecimento, ou você estagnou na fé, estagnou no propósito de Deus, não só no ambiente de igreja, mas no ambiente de trabalho também. O teu ambiente de trabalho é o ambiente onde Deus vai desenvolver o teu propósito. Exatamente, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, o quanto você tem desenvolvido tudo aquilo que Deus te deu. Quanto? Deus te deu talentos, Deus te deu capacidade, relacionamento, Deus te deu, não sei o que Ele te deu, mas você pegou isso, pegou esse talento, enterrou, pegou esse talento, multiplicou, pegou esse talento e fez o que com ele? Esse ambiente onde você está, esse ambiente, Deus, mas essa pessoa que está do meu lado, pastor, é uma pessoa que nem Deus crê, é uma pessoa desagradável, exatamente. Então você é essa referência de Deus, você é esse exemplo para ela, você é essa bênção na vida dela, em nome de Jesus. Você não precisa, pode ser que você não vá debater a fé com ela, mas pode ser que pelo seu exemplo de fé, ela possa olhar e dizer, eu convivi com uma serva de Deus, com um servo de Deus. E tem um texto interessante de Daniel no capítulo 2, no verso 20 e 22, sei que você conhece bem, e eu vou te passar aí uma lição boa de casa. Dá uma lida lá no livro de Daniel, é um livro perfeito para nós lermos nos dias de hoje. Livro do profeta Daniel, no capítulo... todo o livro é importante ler, mas no capítulo 2, do verso 20 ao 22, tem uma história que me apaixona, tem uma história que me emociona, que me confronta, que me desafia. Veja bem, Daniel é levado para o cativeiro babilônico, e você, assistindo às imagens e às cenas do que está acontecendo com Israel, você pode ter uma noção do que aconteceu lá nesse cativeiro babilônico. Como foi aquilo? Como é que as pessoas eram levadas cativos, raptadas, capturadas, assassinadas? O livro do profeta Jeremias esclarece com detalhes
Daniel capítulo 2, isso mesmo. Obrigado, Monique. Deus abençoe a sua vida. As pessoas eram trucidadas, machucadas. Meu Deus, não quero nem entrar em muito detalhe, que a televisão já mostrou com riqueza como que foi isso. E Daniel foi um desses. Só que no livro de Daniel diz o seguinte, que o rei, ele escolhe alguns jovens, bonitos, inteligentes, hábeis, para ele pegar esses jovens e transformar esses jovens em pessoas de influências da Babilônia. Imagina bem, em mudar a cabeça dele. A Babilônia, a característica da Babilônia era exatamente essa, era mudar a mentalidade. A Babilônia, ela tinha um projeto de mudar a cultura. Por isso que ele juntava os seus cativos, levavam para a Babilônia, misturava o idioma, e não tem nada mais nosso do que a língua. Por exemplo, você fala português, você vai morar em outro país, é obrigado a se comunicar no idioma deles, você vai perder a sua identidade. E aí é aí que está a nossa identidade. Era isso que eles queriam fazer, perder a identidade, queriam perder, tirar a identidade de Daniel. Tanto que muda o nome de Daniel, muda o nome de Ananias, Misael, Azarias, e nós hoje chamamos Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes babilônicos para eles. O Daniel era Beltesazar, em seu nome, acho que era Beltesazar. Mudou o nome, só que Daniel não pegou, né? O apelido de Daniel não pegou, mas os outros pegaram lá o apelido que eles deram. Sadraque, Mesaque e Abednego. Juntou aqueles jovens. E você vai ver que logo no primeiro capítulo havia um desafio. Um desafio que era eles não podiam comer a comida da Babilônia. Olha só, olha a situação do Daniel. Eles não podiam comer a comida dos babilônicos e tinham que engordar. Era como fazer uma comida de dieta e ter que aumentar o peso. E era o primeiro desafio deles, e tanto que isso acontece. O Espírito de Deus derramou sobre a vida dele de tal maneira que ele era 10 vezes mais sábio do que todos aqueles da Babilônia. E lá no capítulo 2 acontece uma coisa tremenda, porque ali o chefe, né, um dos chefes do palácio, vai procurar Daniel e dá uma carta para ele, porque o rei teve um sonho, e nesse sonho ninguém conseguia interpretar, ninguém conseguia entender o que o rei sonhou, e por causa disso o rei deu um decreto onde todos, no mesmo pacote, todos os que professavam qualquer que fosse a espiritualidade, esses seriam assassinados, qualquer que fosse. Qualquer religião, se falasse de Deus ou do seu Deus, ele ia ser assassinado, porque o rei teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. E aí, nesse capítulo 2, lá de Daniel, capítulo 2, verso 20 e 22, que é aonde nós estamos lendo aqui, eu quero ler com você, o Daniel, ele fala, ele pega essa carta lá do Arioque, né? E ele chama seus amigos, o Ananias, o Misael e o Azarias, e eles oram ao Deus do céu para que pedissem misericórdia, Deus do céu, estou lendo o verso 18, sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto do sábio da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou ao Deus do céu. E disse Daniel, aí que está nesse verso 20 em diante, olha o que diz Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria, dele é a força. É ele quem muda os tempos, é ele quem muda as horas, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo, revela o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Meu Deus do céu, que tremendo! É aqui que entra uma das revelações incríveis. Deus não une pessoas, Deus une propósito. E você vê que aqueles três, aqueles quatro, quando eles estavam juntos, fluía em milagre. Quando você está junto com pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão, você flui.
quando você está junto, num ambiente onde todos estão no mesmo propósito, na mesma unção, na mesma visão, flui, cresce, milagre acontece. Quando você está no mesmo ambiente, onde tem unção, crescimento, conhecimento, paz, paixão, aí ninguém te segura. Imagina bem que estava todo mundo tava todo mundo na mão a pena de morte. Mas o Daniel, diferenciado de todos aqueles, ele tinha quem? Eles tinham pessoas com o mesmo propósito. Que propósito que estavam ali, gente? Qual é o propósito? Por que Deus me trouxe aqui para a Babilônia? Por que eu vim parar aqui? Cadê o meu Deus? Você não encontra isso no livro de Daniel, hora nenhuma. Você não encontra um questionamento entendendo que Deus tinha errado, que Deus fez, que não fez. Você encontra um Deus que direciona os passos daquele que continua sendo fiel, embora todas as circunstâncias ao redor digam ao contrário. Eu não sou um cativeiro da Babilônia. Eu não sou um prisioneiro da Babilônia. Eu sou cidadão do céu. Eu sou um servo de Deus. Eu quero que você bote no seu coração. Você não é um morador dessa cidade que você está. Você não é um refém dessa situação. Você é um príncipe, você é uma princesa. Você é um herdeiro do Senhor. Jesus morreu na cruz para te dar muito mais. E aí o Daniel recebendo toda essa visão, né? Toda essa grandeza, essa unção, essa revelação, ele faz ao Senhor. E olha o que ele faz. Ele junta os seus amigos e ele ora, ele pede a Deus, ele conversa com Deus. Não tem nada melhor do que você ter pessoas com o mesmo propósito que você, que aparece desafio. O desafio é louco, um desafio desse não existe. Não existe um desafio como esse, gente. É uma questão de vida ou morte. E é uma questão do rei, ou seja, se o rei entendesse que não era aquilo, não adiantava insistir. Não era uma coisa assim, eu quero que você ore para fazer chover, eu quero que você ore para fazer sol, não. Olha, você tem que interpretar o sonho, ou seja, vou interpretar um sonho. E o rei tem que entender e concordar. E aí acontece o milagre, acontece o melhor de Deus, acontece a unção de Deus. Por quê? Porque aqueles jovens se reuniram e eles clamaram e disseram no mesmo propósito, esse poder da unidade. Sabe, o reino dividido cai. Um reino dividido cai, uma casa dividida cai, uma empresa dividida cai, uma loja onde tem duas lideranças cai. Tanto que quando nasce uma criança com duas cabeças, é preciso ali identificar uma anomalia, isso não é normal. Um reino dividido cai. Então, um propósito só, numa só visão, num só projeto, flui, funciona. Deus une aqueles três ali e eles oram. E ali, quando eles têm a resposta, o que é que eles fazem? Eles constroem uma música tremenda. Eles dão toda a glória a Deus. E ele diz, olha, é Ele quem estabelece os tempos. É Ele quem estabelece as estações. Meu Deus do céu! Se você nasceu nesse tempo, se você nasceu agora, nesse período, nessa época, nessa estrutura, então você nasceu no tempo certo. Deus nunca erra. Deus não errou quando te trouxe para cá. Deus não errou quando colocou você para assistir essa live. Deus não errou. Você está vivendo no tempo certo, na hora certa. Daniel escreve isso, és tu quem estabelece os tempos e as estações. Lembra que nós falamos lá? Quando ele se revela para Moisés, que ele diz, eu sou Deus, eu sou o Deus de Abraão. No tempo de Abraão era um ponto. História de Abraão. Sou o Deus de Isaac. Agora pega Isaac, fala agora com Isaac. Isaac é outro tempo. Eu sou o Deus de Jacó, já é outro tempo. Tempo que você está vivendo agora. Porque tempo bom era em 1900 antigamente, 1800 antigamente. Passou. Deus tem coisas novas para você agora. E Daniel diz isso. És tu, Senhor, quem estabelece. És tu, Senhor, que levanta reis. E és tu também que faz cair. És tu, Senhor. Tu levantou, tu derruba. A autoridade é tua, a vontade é tua, controle é teu e eu confio em ti. Eu quero conhecer o propósito que tu tens para mim. Eu quero viver esse propósito na minha vida. Quero fluir nesse propósito, Senhor. E aí você vê um Sadraque, um Mesaque, um Abednego, ou um Ananias, um Misael e um Azarias
junto com Daniel orando, e Deus flui e fala, e o rei diz para ele: olha, Daniel, eu sei que você é diferente. Tanto que Daniel, ele bota o nome do Deus dele, do Deus, e mesmo assim ele fala: você é diferente. Em você tem um espírito diferente, tem esse espírito diferente. Tenha. Onde você está, porque eu não sirvo, não adianta o mundo, ou quem quer que seja me chamar do que for, eu sei quem eu sou. E Daniel sabia quem ele era. Aí você vai ver que mais na frente tem o quê? Tem uma fornalha de fogo ardente. E quem estava lá dentro daquela fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego. Os três estavam ali, unidos num propósito de que nós estamos juntos aqui. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Eu não conheço, eu tentei pesquisar aqui, o quanto eles eram amigos antes do cativeiro. Eu não encontrei. Não dá muito detalhe das famílias. Eu sei que eles eram nobres, talvez se conhecessem. Mas aí é que está. Esse tempo junto, eles se tornaram irmãos, amigos de desafios. Deus vai te dar pessoas nesse tempo novo, pessoas que serão para toda a vida. Não é um contrato, é uma aliança eterna. Pessoas que Deus colocou na tua vida que serão para sempre, estarão para sempre do teu lado, abençoando você e sendo abençoado por você. Abre teu coração e vive esse propósito, se desenvolva em tudo aquilo que Deus tem para você. O novo de Deus chegou. Novidade de Deus chegou. Se entregue ao que Ele quer fazer. Faz a tua vontade, Senhor. Eu quero fluir na tua vontade. Quero 100% a tua vontade na minha vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Amanhã nós vamos estar juntos aqui, tá bom? Amanhã às 2 horas da tarde, vamos continuar nesse projeto, nesse nosso desenvolvimento do propósito, nessa nossa live 828, fazendo menção a Romanos 828. Passa um dever de casa para você, leia o livro de Daniel, amanhã eu vou perguntar. Tá bom? Vamos orar comigo? Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus projetos, seus sonhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho. Pai, abençoa nossas vidas, que nossas vidas sejam abençoadas por Ti, que nosso coração seja, Senhor, totalmente entregue à Tua vontade. E queremos aqui, Senhor, de uma forma bem aberta, bem tranquila, coloca nas nossas vidas pessoas com o mesmo propósito, mesmo sonho, mesmo objetivo, Senhor. Não nos deixa perder tempo com aquilo que não está dando certo, mas nos ajuda a aproximar, a maximizar nosso tempo. Eu abençoo os teus servos, eu abençoo a saúde dos teus servos, eu abençoo a família, os filhos, a casa, a vida financeira, a saúde. Deus, eu abençoo, Senhor, a vida emocional, o dormir, o acordar. Eu repreendo toda preocupação, toda perturbação, tudo, Senhor, que está roubando a paz. Eu decreto a tua bênção, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Nessa tarde, Senhor, dessa terça-feira, que a presença de Deus, Senhor, onde essa live chegar, possa ser sentida como um abraço, Senhor, como um toque de Deus nos corações. Fala conosco, mostra-nos a tua vontade. Queremos que ela, Senhor, não apenas seja conhecida, mas que ela seja cumprida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Deus